Glória, glória a Deus. Meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Toda honra, toda glória seja tributada ao Senhor Jesus essa noite. Amém? Glória a Deus, sou grato ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos para adorarmos, bendizermos o nome daquele que vive e daquele que reina pelos séculos dos séculos. Também agradeço aqui, pastor Ricardo, pela confiança, pela oportunidade, que Deus possa continuar abençoando a obra de suas mãos, você juntamente com a sua companheira, irmã Andréa, que Deus abençoe todos de modo geral, os obreiros, os membros, todos de modo geral, amém? Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Abra comigo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 5 e o versículo 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos encontraram o texto, diga amém. Está escrito assim, 1 a Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e o 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Queria ler o versículo 5 novamente. Porque há um só Deus e um só mediador. Olha isso, irmão, olha a convicção de Paulo. Porque há um só Deus e um só mediador, um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Olha isso depois da vírgula, homem, Jesus Cristo, homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, é notório que estamos diante de um culto de ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos diante de um culto comemorativo, de um memorial, onde celebramos, louvado seja Deus, como o obreiro falou, onde celebramos, onde trazemos à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Hoje nós temos a oportunidade de cultuarmos a Deus nesse momento, celebrarmos ao Senhor Jesus nesse momento. Louvado seja Deus, porque Jesus, Ele fora um mediador, Jesus, Ele fora um intermediário. Louvado seja Deus, e é por causa desse mediador, Jesus Cristo, homem, que estamos aqui com acesso livre ao Pai, para juntos adorarmos, bendizermos, engrandecermos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus, irmão. Louvado seja Deus. A convicção de Paulo me chama a atenção quando ele diz: há somente um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Louvado seja Deus. O texto é claro em dizer que esse mediador, ele é um homem. Como o pastor Ricardo falou, ele se fez carne. Isso fala da encarnação do Senhor Jesus. E se ele encarnou porque outrora ele existia. Nós somos carnes, mas todavia nós não encarnamos. Por que nós não encarnamos? Porque antes de existirmos nessa terra, nós não existíamos outrora. Louvado seja Deus. Ou seja, para encarnar precisa existir. E antes de Jesus encarnar, louvado seja Deus, ele existia como um Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso provar isso na Bíblia Sagrada quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer:
exortando aos irmãos acerca da humildade. Paulo ele vai num exemplo supremo, louvado seja Deus, e diz: irmãos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se ou esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Olha que texto incrível, louvado seja Deus. Paulo vai dizer que ele existiu em forma de Deus, mas ele não teve como usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não se apegou de uma forma egoísta, a ponto de não se fazer homem, louvado seja Deus, e executar o propósito de Deus, o propósito do Pai. Aquilo que está escrito em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, esse era o propósito do Pai. E olha quão grande amor, irmão, que Deus nos amou. Quer que eu diga uma coisa? Não é um amor recíproco, mas é um amor incondicional. Isso não é reciprocidade, louvado seja Deus, mas é um amor incondicional. Sabe por quê? Como as crianças louvaram, Ele nos amou primeiro. Paulo vai dizer que Ele nos amou primeiro. Antes de amarmos Ele, Paulo está dizendo, Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja Deus. Aí Paulo está dizendo, há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Por que Jesus Cristo homem? Simples, porque a dívida era do homem, só que a dívida era imensa. A dívida, eu não poderia colocar a mão no bolso e puxar recursos e pagar por essa dívida. Quer mais? Você não poderia colocar a mão no bolso, puxar recursos e pagar essa dívida. Nós não poderíamos, irmãos. Eu não poderia morrer por você e nem você morrer por mim. Seria sangue derramado em vão. Só que a dívida era do povo. A dívida era do homem. Aí Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Ou seja, Deus olhou do céu para a terra e não tinha ninguém que pudesse ser sacrificado em prol da humanidade. Porque todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Quando o pecado entra no mundo, abre-se uma ruptura. Ergue-se uma parede entre Deus e os homens, louvado seja o nome do Senhor. E a dívida era imensa, louvado seja Deus. Nós não poderíamos pagar até os animais que eram sacrificados no Antigo Testamento, não tinham poder de remir, de tirar pecado da humanidade, apenas cobria. Só que todavia aqueles animais, o cordeiro que era sacrificado, apontava, como diz o escritor aos Hebreus, para algo mais na frente perfeito. Era apenas sombra daquilo que é perfeito que viria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus, no seu plano perfeito, Ele envia o seu Filho. Só que Ele se faz homem, louvado seja Deus. A humilhação de Cristo, ela não começa na cruz. A humilhação de Cristo começa na própria encarnação, porque a Bíblia diz que Ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha isso, irmão. E morte de cruz, louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele se fez carne e se fez homem. Louvado seja Deus, porque a dívida era do homem. E muitos se perguntam, mas por que Deus, na sua soberania, por que Deus, louvado seja o nome do Senhor, como um ser eterno, poderoso, louvado seja o nome do Senhor, é necessário enviar o seu Filho para morrer pela humanidade? Porque simplesmente Deus não passou a mão por cima e perdoou. Sabe por quê? Por causa da sua santidade e da sua justiça. Louvado seja Deus. Imagina uma família
sendo assassinada. Imagina ali o réu que fez isso, ele vai a júri, vai a juízo, vai ser julgado. E diante do julgamento, olha a desgraça que esse homem fez. Acabou com uma família. E o juiz olha para aquele homem e diz: você não fez nada, está liberado, pode ir para casa. Nem pulseira vai usar. Será que esse juiz estava sendo justo? Imagina um juiz olha para um réu desse que cometeu tamanha atrocidade e diz: vai para casa, tu não fez nada, tu és justo, o que tu fez, eu preciso puxar a cadeira. Esse juiz estava sendo justo? Não. Ele não estaria sendo justo, ele estaria sendo injusto. Porque de fato, o réu, aquele que está sendo julgado, ele cometeu uma atrocidade. Ele deve pagar pelos seus fatos. E se Deus não envia o seu filho, ele estaria sendo injusto. Porque ele ia contra a sua própria santidade, a sua própria justiça. E Deus não tem como isso como a sua própria santidade e a sua justiça. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que a ira de Deus está sobre os homens, sobre aqueles que vivem em pecado sem Cristo. Louvado seja Deus. Então a santidade do Senhor fez com que ele enviasse, a justiça de Deus fez com que ele enviasse o seu Filho ao mundo, louvado seja Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isso que Paulo vai dizer que há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, irmão. Sabe o que difere do cristianismo de várias religiões que existem no mundo? Muitas religiões, eles buscam a Deus por algo. Muitas das vezes eles medem esforços, fazem algo para lhe ganhar o favor do Deus que buscam, louvado seja Deus. Só que o cristianismo é diferente, sabe por quê? Porque o próprio Deus se fez homem. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como disse o apóstolo João, combatendo as antigas heresias. O próprio Deus tabernaculou entre os homens, louvado seja Deus. Por quê? Porque ele veio com um propósito salvífico, um propósito de salvação, louvado seja o nome do Senhor. E na cruz de Cristo, irmão, se abraça. Na cruz de Cristo não está somente o amor de Deus. Na cruz de Cristo também está a justiça de Deus. Na cruz de Cristo se abraça o amor de Deus e a justiça de Deus. E lá também está o juízo de Deus. Porque Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje temos paz com Deus mediante a fé no seu Filho, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então fez-se necessário, pelo tamanho da dívida, alguém pagar o preço, alguém pagar os fatos. Louvado seja o nome do Senhor. E como a dívida era do homem, não era de animais, louvado seja Deus. E como não tinha homem para pagar essa dívida, olha o que Deus faz. Os homens, os gregos, olhavam para os discípulos, para os apóstolos. Esses camaradas estão ficando loucos, pregando um Deus crucificado. Os judeus olhavam e se escandalizavam. Não, o Messias ser crucificado dessa forma como foi pelos romanos, jamais. Nós esperamos um Messias que nos livre, louvado seja o nome do Senhor, do jugo das nações. Só que o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os homens não entenderam que o propósito era salvífico de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que outrora nós éramos mortos em delitos e em pecados, mas Jesus, Ele nos trouxe para perto do Pai, quebrando a parede da separação que era contra nós, irmão. Eu estava me lembrando aqui de antigamente que eu vim para o culto, sentava lá no finalzinho lá, alguém distante de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E hoje está aqui, sabe o que é isso? É graça. Não é mérito humano, é graça do Senhor.
Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E uma vez salvos mediante a fé, somos salvos para daí então praticarmos boas obras, louvado seja o nome do Senhor. Mas é por graça, irmão, que somos salvos, mediante a fé no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não tinha culpa, a dívida não era dele. A Bíblia diz que ele se fez pecado para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E olha isso, irmão. Eu não estou falando que o presidente renunciou à cadeira da presidência, alguém honrado neste mundo renunciou à sua posição e desceu para uma posição inferior. Eu estou falando que o próprio Deus se fez carne, se fez homem. Louvado seja o nome do Senhor, para que hoje nós pudéssemos estar aqui celebrando ao nome do Senhor Jesus e o glorificando. Louvado seja Deus, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Louvado seja Deus. E muitos acham que o culto da ceia não celebra, não traz à memória o sacrifício de Cristo. Mas de fato trazemos o sacrifício de Cristo. Sabe por quê? Porque não foi qualquer um que morreu. Ele morreu, mas todavia Ele ressuscitou. E é por isso que estamos aqui. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Mas era necessário um sacrifício, porque a justiça de Deus requeria um sacrifício. Louvado seja Deus. Porque o pecado trouxe salvação, alienação. Louvado seja o nome do Senhor. E foi-se necessário um mediador. Mas o que é um mediador? O mediador é alguém que se coloca no meio, é um intermediário. O mediador é um árbitro. Louvado seja Deus. Imagina duas partes que estão em discordância e você chega entre as duas partes e você age como um mediador, fazendo com que venha haver uma reconciliação. Tem alguém ali, de repente, discutindo, você chega no meio com a palavra branda e acalma, e vem haver uma reconciliação. Você trabalhou, agiu como um mediador. Louvado seja o nome do Senhor. No Antigo Testamento temos mediadores, os profetas serviram de mediadores, louvado seja Deus, para pregoar, para entregar aquilo que Deus queria que eles entregassem aos homens. Os sacerdotes serviram de mediador para oferecer sacrifício a Deus para os homens, louvado seja o nome do Senhor. Mas mediador, irmão, para a salvação, aleluia, só Jesus de Nazaré. Aleluia. Existem diversos mediadores. Existe um mediador no mundo do comércio que trabalha para que venha haver um acordo ali entre duas partes, entre dois empresários. Mas mediador, louvado seja o nome do Senhor, para a salvação, só Jesus de Nazaré. Nenhuma religião tem poder de fazer mediação entre Deus e os homens. Só Jesus de Nazaré, que derramou um sangue puro na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando o homem peca, a ira de Deus repousa sobre o homem. Existe uma necessidade de um mediador, louvado seja Deus, trazer de volta a reconciliação. Lembra quando Adão pecou? Olha a imagem do Éden. Deus chega, Adão, cadê tu? Adão se escondendo do próprio Deus. Como que Adão vai se esconder de Deus? Aquele que lhe deu vida, louvado seja o nome do Senhor. E o homem, à parte de Deus, ele não vive, ele vegeta, falando espiritualmente, louvado seja Jesus. Mas só que Jesus, ele veio desfazer as obras do diabo, louvado seja Deus, trazer reconciliação entre Deus e os homens, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E qual foi o meio que foi usado? A Bíblia diz que ele veio à terra com um propósito de salvação, buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ora, o homem havia se perdido e não tinha como se encontrar novamente. Adão tenta se cobrir com folhas e não era o suficiente. Não era o suficiente, louvado seja Deus. E qual foi o meio que Deus usou
para resgatar de volta a humanidade, louvado seja os homens, de volta no relacionamento com o seu Criador. A cruz do Cristo, louvado seja Deus. O sacrifício da cruz, do Calvário, foi o meio que Deus usou para que nós pudéssemos retornar a adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O próprio Jesus, ele sabia a forma que ele ia morrer. O próprio Jesus, olha isso, irmão, todo ser humano, ele sabe que um dia ele irá morrer. Nós que somos cristãos, entendemos que se o arrebato acontecer hoje, como Paulo disse, muitos estão dormirão, seremos transformados, arrebatados e encontrar o Senhor nos ares. Então, de fato, esses não enfrentarão a morte. Mas se todavia Jesus voltar só daqui a 100 anos, nós temos a convicção que iremos passar pela morte. Mas não sabemos, a não ser que Deus lhe revele, de que forma iremos partir. Só que o Jesus, ele vai louvado seja, ele sabe até a forma que ele vai morrer. Uma certa feita, Jesus reuniu os seus discípulos e diz: Pai, eu estou indo para Jerusalém, lá você entregue nas mãos dos pecadores, louvado seja o nome do Senhor, eles vão me maltratar, vão escarnecer de mim e vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então Jesus, ele sabia, louvado seja o nome do Senhor, até de que forma ele ia morrer, ele ia ser sacrificado, louvado seja Deus, mas também sabia que iria vencer a morte por intermédio da ressurreição. Não posso dizer que Jesus não morreu. Dizer que Jesus não morreu é uma farsa, porque de fato ele morreu. Agora ele venceu a morte com a ressurreição pelo poder de Deus. Os homens pegaram Jesus, zombaram de Jesus, escarneceram de Jesus, cuspiram em Jesus, espancaram Jesus, esbofetearam Jesus, zombaram de Jesus, entregaram Jesus nas mãos dos algozes, dos soldados romanos. Mas sabe o que eles fizeram? Pegaram Jesus, despiram Jesus, vestiram Jesus com uma veste escarlate, pegaram uma coroa de espinho, colocaram na sua cabeça, pegaram uma cana, colocaram na sua mão e começaram a zombar. Se ajoelharam perante Jesus e disseram: olha aqui o rei dos judeus, louvado seja o nome do Senhor. De uma forma irônica, eles zombavam de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mas que era uma grande verdade, por trás de toda aquela ironia, aquilo era verdade. Por trás de toda aquela ironia de zombar de Jesus como rei, de fato Jesus era um rei, de fato Jesus era rei. Porque João é quem vai dizer: eu vi, louvado seja o nome do Senhor, os céus abertos, e ele vinha em um cavalo branco, e na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor do Senhor. É rei ou não é? Como mediador exerceu os três ofícios: profeta, sacerdote e rei. Como profeta, ele pregou aos homens e foi perseguido pela sua doutrina, invejado pela sua doutrina, pela que pregava, pela forma que curava. Agora, como sacerdote, ele ofereceu um sacrifício. Só que os sacerdotes veterotestamentários, eles ofereciam os sacrifícios. Jesus, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote e o próprio sacrifício. E o próprio sacrifício, louvado seja o nome do Senhor, e os sacerdotes só não estavam para um sumo sacerdote perfeito. Porque aqueles ofereciam, diz os Hebreus, escrito aos Hebreus, que aqueles exerciam, ofereciam sacrifício, que eles morriam, e quando morria, haveria necessidade de se levantar outro sacerdote. Ou seja, era um sacrifício por cima de sacrifício. Não chegava à perfeição, mas o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, ofereceu um perfeito sacrifício, não precisamos repetir novamente. Desculpa me dizer, mas você não está aqui
Não é porque você é bonitinho. Não é porque de repente você tem uma conta bancária boa, louvado seja Deus. Não é por mérito seu, louvado seja o nome do Senhor. Não. Ora, você não está aqui, louvado seja o nome do Senhor, porque você conquistou esse acesso. Não. Você está aqui porque teve um sumo sacerdote que ofereceu um sacrifício perfeito e ele, louvado seja o nome do Senhor, abriu acesso para que nós possamos adentrar no Santo dos Santos e dizer: obrigado, Senhor, pelo perfeito sacrifício. Ele foi o próprio sacrifício. Aí a multidão crucifica. Levaram Jesus para Pilatos, pediram a crucificação de Jesus. Aí Pilatos, ali de uma forma covarde, entrega Jesus, porque a sua própria esposa de toda de mãe porque ele é justo. Ele entrega Jesus para ser crucificado. Irmão, colocaram Jesus no madeiro. Sabe o que ela dizia? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Colocaram Jesus, a Bíblia diz que ele se fez maldição por nós. Olha o que está escrito: Jesus, o Filho de Deus, imaculado, sem mancha, sem defeito, divino, perfeito, eterno, Criador dos céus e Criador da terra, fez maldição por nós, para que nós possamos estar aqui. Louvado seja Deus. Ele não tinha pecado, dor nenhum saiu da sua boca, mas os nossos pecados repousaram sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E hoje você pode olhar e dizer: eu sou justo, sim. Eu sou justo, mas a justiça que eu tenho não é inerente a mim mesmo, não parte de mim mesmo. Eu sou justo porque Ele me justificou. Eu sou justo não pelo aquilo que eu fiz, mas eu sou justo por crer no sacrifício de Jesus. Aí Jesus está lá na cruz. Aí vem os religiosos da época: se tu és tu salvou os outros, porque tu salva-te a ti mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Simples. Você sabia que ele poderia salvar-se a si mesmo? E ao mesmo tempo não? Ele poderia salvar-se a si mesmo, mas com o propósito que ele veio executar, ele não poderia salvar-se a si mesmo, porque ele não poderia cumprir o propósito. Hernando Dias Lopes vai dizer que se ele desce da cruz, nós desceríamos ao inferno. É nesse sentido que ele não poderia salvar-se a si mesmo. Se ele quisesse salvar-se a si mesmo, ele até poderia, mas não salvaria você. Se ele desce da cruz, nós estaríamos perdidos. Mas como ele não desceu da cruz, nós podemos subir ao céu. Olha isso. Se tu é o Filho de Deus, desce da cruz. Imagina você tendo uma certa autoridade, alguém chega para você: se tu tem essa autoridade, não faz isso. Muitas das vezes o nosso ego sobe e queremos fazer. O diabo é a chuta. A mesma bola lá de Mateus 4 no deserto: se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Aí, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Mas se ele desce, nós não estaremos. É os religiosos: se tu és o Rei de Israel, desce da cruz e iremos crer em ti. Olha isso, por trás de toda essa zombaria, essa ironia, existia verdades, que ele era o Rei de Israel, ele de fato era o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que ele veio com um propósito de salvação e era necessário submeter tudo aquilo, era necessário beber o cálice, louvado seja Deus. Ele orou ao Pai: se for possível, passe esse cálice, mas se não é possível, pode deixar, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se estamos aqui, é porque um mediador, um interveio no meio entre Deus e você, que justificou. Por intermédio do sacrifício, da cruz, do Calvário. Aí o ladrão da esquerda disse: tu és o rei, desce. Sabe onde nós estamos? Sabe o que era que ele queria? Ele queria ser salvo só daquele conflito. Aí o da direita: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus olha para ele: hoje mesmo que estarás comigo no paraíso. Jesus não fala amanhã, Jesus fala hoje mesmo. É mais, não deu tempo iniciar.
não deu tempo de se batizar. E isso aqui não é para justificar a igreja não querer se nem se batizar, é óbvio. Mas todavia, irmão, aquele homem foi salvo porque creu, louvado seja o Senhor. Aleluia. Aí ele olha a primeira palavra de Jesus na cruz, sabe qual é? Pai, quase encerrando, mas vamos ser a Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Louvado seja Deus. E a segunda palavra é de salvação para o ladrão da cruz, louvado seja Deus, Senhor. E pulando para a sexta palavra, para adiantarmos, sabe o que é que Jesus diz? Está consumado. Sabe o que é que Jesus diz? Lestai, está pago, está consumado. Naquela época, quando um pai chegava e falava: filho, faz isso para mim. O filho iria executar a tarefa para o seu pai ordenou. Quando ele terminava a tarefa, ele chegava para o seu pai e dizia: pai, tetelestai, está consumada a tarefa para o senhor me ordenou a fazer. Quando o homem teve uma dívida que ele ia pagando, quando chegava no final ele recebia uma forma ali de comprovante, o carimbo estava tetelestai. Sabe o que ele estava dizendo? Não te devo mais nada, está pago para o Senhor. Aí Jesus, Pai, está consumado. Agora, se eu entrego o meu espírito, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque os homens nem mataram Jesus, foi o próprio Jesus que entregou o seu espírito. John MacArthur Júnior vai dizer que os homens tentaram adiantar a morte de Jesus. Lembra de Herodes quando mataram as crianças? Lembra de Jesus em Nazaré, tentaram precipitar do penhasco abaixo, não conseguiu. Jesus passou no meio deles, irmão. Nada lhe aconteceu. Lembra de João, se não me falha a memória, capítulo 8, que Jesus, o próprio Jesus vai dizer: a minha hora não chegou. Que os homens não mataram Jesus porque a hora não tinha chegado. Só que quando chegou o momento, que era Páscoa, eles tentaram adiar, mas não adiantaram. Nem anteciparam e nem adiaram. Por que eles tentaram adiar? Porque era festa, era Páscoa. Aí eles se reúnem: não vamos fazer isso durante a Páscoa, para que não venha haver alvoroço entre o povo. Só que a Páscoa apontava para o sacrifício perfeito. E era culto no templo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele ofereceu um sacrifício perfeito. Diga para o mundo ouvir: só existe um único mediador entre Deus e os homens, louvado seja o nome do Senhor. Não existe outro. Só existe um mediador. Um. Paulo tem a grande convicção: só existe um único mediador entre Deus e os homens. O próprio Jesus falou isso quando ele diz, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Jesus continua: ninguém vem ao Pai a não ser por louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que ele disse? Por ele é o único mediador entre Deus e os homens. Existem tantos caminhos. Quando acabar o culto, existem diversos caminhos para casa. Um vai para cá, outro vai para lá, eu vou para lá. Mas agora, para lá, irmão, só existe um: Calvário, sacrifício de Jesus. Aí Pedro pregando, as multidões olham para Pedro. Aí Pedro: esse é o que eu prego, que vocês crucificaram, mas ele ressuscitou. E quer mais? Não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória.